paz do Senhor, meus irmãos, como vão vocês? Hoje eu quero compartilhar essa palavra aqui de gratidão a Deus pela vida dos irmãos. E eu quero, nesta palavra, falar sobre generosidade. Generosidade, tendo como base o capítulo 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 9, vou ler todo ele. Se você puder, nesse momento de reflexão aí, abrir a sua Bíblia e nos acompanhar nessa leitura. E eu quero trazer uma palavra para os irmãos neste dia, uma palavra de gratidão a Deus pela vida de vocês, amém? De vocês, e eu já vou falar os motivos dessa palavra, amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 9, vamos ler os 15 versículos desse capítulo. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, palavra do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, que nesse tempo, mesmo sendo um tempo de crise, nós temos experimentado algo grandioso na nossa igreja, que é o exercício da generosidade, que é o exercício da liberalidade. Irmãos, nós queremos louvar a Deus. Por quê? Neste mês de abril, hoje é o dia 18 de abril, estou gravando hoje, dia 18 de abril, esta palavra. Nós acabamos de retornar da Casa de Recuperação El Shaddai, com a qual nós temos um compromisso mensal de levar no mínimo 30 pacotes de arroz, né? E para a honra e a glória do Senhor Jesus, nós levamos hoje 31 pacotes de arroz, mais 6 pacotes de açúcar. Então, irmãos, eu quero realçar essas coisas, esses feitos aqui, porque esses feitos, eles não são do pastor Eliel, de forma nenhuma. Esses feitos, eles são da Igreja Assembleia de Deus de Vargem Bonita. E essa igreja é a união de cada membro, cada congregado, cada pessoa que oferta, que entrega, que contribui, que dizima. Esse é o resultado desse trabalho.
Amém? Irmãos, de maneira nenhuma eu tenho nenhuma intenção, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, de querer me promover sobre essas coisas, de forma nenhuma. A nossa igreja, cada irmão é quem contribui, é quem entrega, é quem doa, é quem dá, é quem faz exercita a generosidade, a liberalidade, e assim nós construímos o que a nossa igreja está fazendo. Também não posso deixar de mencionar que no domingo, dia 12 de abril, nós tivemos o nosso culto de missões e levantamos aquela oferta maravilhosa, né, para a obra missionária, com a qual nós pudemos fazer 5 depósitos de R$260 cada um para 5 famílias de missionário. Nós abençoamos a família do pastor Ricardo Dias, que está no Amazonas, pastor Júnior e a missionária Luíse, que estão na Bolívia. Nós abençoamos também o pastor Zilton, Rebeca e Ana, que estão lá em África do Sul. Nós abençoamos a missionária Maria Elza da Paixão, pastor Carlos, em Guiné-Bissau, e o missionário Maronildo, a Juliana e a Ana Mel, que estão no Rio de Janeiro, estão se preparando para a Tailândia. Então nós abençoamos essas 5 famílias. Tudo isso só foi possível porque cada um dos irmãos e das irmãs se envolveu nesse projeto, acreditou e tem contribuído amorosa e zelosamente, mesmo em tempos de dificuldade, de adversidade, de crise. Irmãos, e eu estava lendo esse texto e o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração para os irmãos, porque Paulo, ele estava falando da igreja de Corinto, que ele estava avisando a igreja de Corinto que alguns irmãos da Acaia, da Macedônia, estariam indo com ele até Corinto, justamente com o propósito de buscarem ajuda, porque eles estavam enfrentando um momento de dificuldade. E Paulo falou: eu estou avisando para os irmãos, para que quando eles chegarem aí, vocês não fiquem envergonhados, nós não fiquemos envergonhados, né? Irmãos, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque nós nunca ficamos envergonhados aqui. Pelo contrário, nós temos sempre sido muito surpreendidos pela generosidade, pela forma como cada um tem contribuído na obra do Senhor. Irmãos, e eu quero citar aqui 2 exemplos de como o espírito de generosidade, ele atua na vida de uma pessoa. Ele independe de classe social, de condição social, não importa quanto você ganha, se você ganha um salário de 10 mil, 8 mil, 15 mil, ou se você ganha um salário mínimo, ou se você está nesses dias sobrevivendo com o auxílio do governo, isso independe para a generosidade. Existem pessoas que ganham muito dinheiro, têm um bom salário, mas não são generosas. Existem pessoas que ganham muito pouco, um salário pequeno, financeiramente, numericamente falando, mas são pessoas generosas. Assim como há também pessoas que ganham salários altos e são generosas, e há pessoas que ganham pouco, salário mínimo, e são avarentas. Então isso, irmãos, independe. Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque na nossa igreja nós temos pessoas que são da classe média, que têm um salário um pouco melhor, e temos pessoas que vivem de diárias, que fazem serviços braçais, mas indistintamente, irmãos, indistintamente, o que nós temos visto é a generosidade dos irmãos. E como eu disse, 2 casos que me tocaram profundamente, pessoas que nós sabemos que estão passando momentos de dificuldade por causa da situação, mas que doaram, irmãos, doaram. Uma pessoa que deixou R$100, uma pessoa doou R$100, falou: irmão, nem foi para mim, não entregou para mim, deixou para uma outra pessoa e falou: irmão, esse aqui é para ajudar na campanha do arroz. E é uma pessoa que nós sabemos que tem lutado muito para viver, para conseguir suprir as suas necessidades. Mas, irmãos, isso toca o nosso coração. Isso toca o nosso coração. Uma outra irmã que, no momento que nós citamos um pouco mais para trás, a situação pedimos para os irmãos que nós queríamos formar cestas básicas para ajudar alguns irmãos da nossa igreja, e uma irmã, eu me dirijo a ela oferecendo uma ajuda, e ela foi e me respondeu: irmão, eu senti muito, porque eu não pude ajudar naquele momento que o senhor pediu lá atrás para a gente formar as cestas. Irmãos, uma pessoa que a gente sabe, né, que passa
aperto, é com muita luta que vai vivendo ali, mas ainda assim, a pessoa me mandou uma mensagem muito sincera, falando: pastor, eu senti muito naquele momento que o irmão pediu aquela ajuda, de não poder ajudar outros. Irmãos, isso é o quê? Isso é generosidade. Isso é um coração aberto. Isso é uma pessoa que entende o que é partilhar. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui, e ele toma emprestado um texto do Salmo 112, né? E ele cita isso aqui no versículo 9 do 2 Coríntios capítulo 9, que nós lemos. Ele fala assim, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Irmãos, então vejam que não depende da classe social, porque às vezes um pouco que você doa, às vezes você pensa assim, é tão pouco. Numa formação de uma cesta básica, você às vezes tem um pacote de farinha, um pacote de fubá, um flocão de milho. De repente, quem está doando está pensando, mas isso é tão pouco. Mas para quem vai receber, isso faz uma grande diferença. Numa oferta missionária, por exemplo, que a gente recolhe o valor em dinheiro, às vezes você fala assim, mas R$5, R$10, R$2, isso é tão pouco. Irmão, nada é pouco, nada. A Bíblia diz aqui no versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Irmãos, nós não falamos tanto assim, mas falamos algumas vezes sobre contribuição financeira, e nós falamos dentro de um contexto de mordomia cristã, a mordomia dos bens. Por quê? Irmãos, vocês não me verão pregando aqui se você não dizimar. O migrador, o cortador, o devorador, o destruidor vai acabar com a sua vida. Não, irmãos, porque nós não temos que fazer nada para o Senhor com o medo de que alguma coisa nos aconteça. Não, pelo contrário, tudo que nós formos fazer para o Senhor tem que ser com a motivação correta. E a nossa motivação, seja o seu dízimo de 1 salário mínimo, seja o seu dízimo de 10 salários mínimos, qualquer que seja o valor, seja a sua oferta, uma oferta volumosa numericamente falando, ou um pequeno valor numericamente falando, mas se a intenção do coração, a sua atitude do coração está dentro disso aqui, você propôs no seu coração contribuir com aquele valor, não é com tristeza, ai meu Deus, não é com tristeza, ou então por necessidade, eu sou obrigado, porque se eu não contribuir, Deus não vai me abençoar. Não é com tristeza e nem por necessidade. Deus ama ao que dá com alegria. Então, independente de qualquer que seja o valor, a atitude do seu coração, quando você doa ao Senhor, seja uma oferta de R$1.000, seja uma oferta de R$2, mas se o seu coração ele está voltado para aquilo ali, e dentro daquele momento é o que você pode ofertar e apresentar ao Senhor, tenha certeza, meu irmão, não é o valor numérico que vai contar. O que vai contar é a atitude do seu coração. E é isso que nós temos observado aqui na nossa igreja, irmãos. Independente de valor, nós temos observado a generosidade. E é isso que tem tornado possível fazermos o que nós temos feito ou estamos fazendo nesse tempo de crise. Quando nós entregamos para o missionário Alex, para a irmã Rose, lá na casa de recuperação, a nossa doação de hoje, nós ouvimos deles o seguinte: irmão, que bênção que vocês estão trazendo isso aqui para a gente, porque assim que começou essa crise, 3 pastores que nos ajudam aqui, eles nos ligaram. Eles falaram: irmão, infelizmente, como nós estamos com a nossa igreja fechada, nós não temos arrecadação e nós não vamos poder nesse mês ajudar os irmãos. Então, irmãos, vejam que a nossa contribuição, por pequena que ela pareça, mas ela faz uma grande diferença para aqueles que a recebem. Então, irmãos, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, agradeço a Deus pela vida dos irmãos e desejo que Deus possa realmente fazer prosperar a vida de cada um dos irmãos, que Ele possa multiplicar. Olha só a bênção que Paulo deseja aqui no versículos 10 e 11 desse texto que nós lemos. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus.
Vejam, irmãos, quando você oferta, quando você contribui, quando nós fazemos esse trabalho, vejam os missionários que estão até em outros países, irmãos, em outros países. Eles estão dando graças a Deus. Nós compartilhamos com os irmãos a mensagem de gratidão deles. Os irmãos da Casa de Recuperação dão graças a Deus. Então vejam que as nossas ações de generosidade, a nossa contribuição, ela resulta em glorificação do nome do Senhor. Irmãos, e para nós isso é o que importa, é o nome do Senhor ser glorificado. Mas mais do que isso, o Senhor também há de suprir a necessidade dos irmãos. Não porque nós estamos negociando, estamos fazendo isso para que Deus possa agora ter obrigação de nos abençoar. Não, irmãos, de forma nenhuma. Mas a generosidade, e a generosidade é uma forma de gratidão. Ela é uma forma de gratidão. Então, enquanto nós estamos dividindo aquilo que nós temos, por menor ou por pouco que seja, mas o Senhor está vendo e pode ter certeza que o Senhor, Ele retribui. O Senhor, Ele é justo e Ele retribui, Ele supre as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, irmãos, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e saibam de uma coisa, da nossa parte, como liderança da igreja, dos irmãos que trabalham conosco na tesouraria, isso aumenta ainda mais o nosso compromisso de trabalhar para com a igreja do Senhor, com o recurso que entra na igreja do Senhor, com transparência, com responsabilidade, porque nós sabemos o quanto é suado, porque também nós trabalhamos e também nós contribuímos, então nós sabemos o quanto é suado o dinheiro de cada irmão, então nós temos a maior responsabilidade, o maior cuidado e lidamos com isso, irmãos, com temor e tremor, porque nós sabemos que os irmãos não estão doando para nós, os irmãos estão investindo na obra de Deus. Então nós queremos, nesse dia, eu quero deixar essa palavra para os irmãos, essa palavra de gratidão a Deus pela vida dos irmãos. Vocês sabem como é a nossa linha de trabalho, a nossa linha de procedimento com relação a finanças, a dinheiro. Nós não ficamos aqui pedindo dinheiro, forçando os irmãos de forma nenhuma. Pelo contrário, queremos continuar realçando. Se você está recebendo o seu salário regularmente, está tudo em ordem, contribua, como nós temos falado. Mas se você não está desempregado, perdeu diárias, está passando por um momento difícil, por favor, não deixe de nos comunicar, porque nós queremos estender a mão, queremos deixar você também amparado. Somos a igreja do Senhor, nós somos uma família. E é justamente esse sentimento que tem nos permeado e que tem nos trazido êxito nesse trabalho. Amém? Então nós não queremos continuar contribuindo com missionários que estão até em outros países, queremos contribuir com a Casa de Recuperação que atende pessoas que nós nem conhecemos, mas nós não queremos deixar desamparados os domésticos da fé, os irmãos que são aqui da nossa congregação, da nossa comunidade de fé. Amém? Então, irmãos, se estiver passando algum momento de necessidade, não deixe de compartilhar conosco para que nós possamos também contribuir com a sua família, com a sua vida, te abençoar e não deixar você desamparado nesse momento. Amém? E podem ficar tranquilos, vocês também sabem a nossa sistemática de trabalho. É discrição, é cuidado, é zelo, não vamos tirar foto, fazer boletim, botar em mural, de forma nenhuma. Recebeu a sua doação, vai ser apenas quem estiver entregando e você que está recebendo, e a igreja vai tomar conhecimento como nós fizemos da outra vez. Ajudamos 5 famílias e pronto. Quem sabe são as pessoas que receberam e um pequeno grupo, eu praticamente, e mais 1 ou 2 pessoas que recebemos aí os donativos. Somente porque nosso objetivo não é expor ninguém, porque nós entendemos que às vezes isso causa algum constrangimento. Então nós não vamos expor nem quem está ofertando, o irmão deu tanto, o fulano, não. Isso também nós não trabalhamos assim. Amém? Então os irmãos saibam que nós temos muito temor e tremor, muita responsabilidade, porque entendemos que diz respeito à coisa do Senhor, a obra do Senhor, e nós fazemos tudo para que se deem graças a Deus, né? Então está aqui, nós queremos louvar a Deus, e aí no versículo 15 ele encerra, graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Irmãos, que bênção é poder contribuir com a obra do Senhor. E mais uma vez, eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã,
cada membro, cada congregado da nossa igreja, pelo compromisso, pelo zelo, pelo amor que tem demonstrado pela obra do Senhor, mesmo em tempos de crise, porque, irmãos, talvez se nós estivéssemos vivendo um momento de pujança econômica, todo mundo empregado, ganhando muito dinheiro, talvez fosse fácil para a gente fazer isso. Mas nesse momento de crise, aí sim nós temos visto como os irmãos têm sido generosos e zelosos para com a obra do Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, não por barganha, porque eu não acredito nisso, eu detesto isso, mas por causa da justiça e da misericórdia e da graça do nosso Deus, Ele há de suprir em tudo a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Então, mais uma vez, irmãos, muito obrigado pela generosidade de cada um dos irmãos em contribuir, em ofertar para a obra do Senhor. Amém? E saibam, mais uma vez, que nós temos muito zelo, muito temor, muito tremor e respeito para com a contribuição de cada um dos irmãos, porque nós sabemos que são pessoas que trabalham duro para trazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição para a casa do Senhor, e que tem nos suprido em tudo, nada tem nos faltado, e nós ainda podemos ajudar outros, abençoar outros, estender as mãos para outros, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Amém? Eu quero então neste momento orar, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos. Oremos ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, eu louvo a Ti, Senhor, neste momento, pelo dom inefável, como disse o apóstolo Paulo nesse texto que nós acabamos de ler. Meu Deus, por Tua graça maravilhosa, que nunca nos falta. Nós louvamos a Ti, Senhor, pela salvação. Deus, nós não somos salvos pelas obras, pelo que nós fazemos, não. Mas pelo fato de sermos salvos, nós temos prazer em praticar as boas obras, porque a Tua palavra diz que para isso nós somos criados, para as boas obras em Cristo Jesus. Então, Deus, eu louvo a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu louvo ao Senhor pelos Teus servos, pelas Tuas servas, pela Tua igreja, meu Pai, aqui em Vargem Bonita, que tem sido generosa, que tem tido um coração, meu Pai, voltado para os que necessitam, aqueles que, meu Pai, têm vivenciado a Tua bênção, o Teu milagre, o suprimento, a provisão do Senhor, e eles têm compartilhado, repartido isto, ó Deus, com outras pessoas, com os missionários, com a nossa obra social. Meu Pai, eu louvo a Ti, ó Deus, porque mesmo nesse tempo de crise, os Teus servos têm sido generosos, têm contribuído, têm ofertado, têm dizimado. Deus, obrigado pela vida dos Teus filhos, Senhor. Prospera, retribua, Senhor, retribua 100 vezes mais, Deus, com a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoe os Teus filhos, Senhor, abençoe os Teus filhos. Nós sabemos, ó Deus, que a parte material, financeira, ela não é a parte mais importante. Nós entendemos que o mais importante, Senhor, é a espiritual, é a salvação, é a comunhão com o Senhor, mas a parte financeira, as coisas materiais, elas refletem ou são um reflexo da nossa comunhão contigo, Pai. E eu louvo a Deus pela vida dos Teus filhos que têm contribuído, que têm colaborado, ofertado, dizimado ou entregue, Senhor, donativos, gêneros alimentícios para as diversas ações sociais que nós temos feito. Que o Senhor possa abençoar e retribuir a cada um, suprindo as necessidades daqueles que eventualmente estejam passando por momentos de aperto. Meu Deus, eu Te louvo, Senhor, como pastor desta igreja, deste rebanho do Senhor. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos que tem abraçado conosco esses projetos e têm sido fiéis e generosos. Deus, recompensa a cada um, retribua a cada um, abra as portas, Senhor, para todos, em nome de Jesus, suprindo-lhes em tudo, ó Pai, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, não é porque nós merecemos, mas é porque nós cremos na misericórdia, no amor, na justiça e na graça do Senhor. Sim, são estes atributos do Senhor que nos sustentam,
que nos mantém, que nos provém em tudo. E por isto, ó Deus, nós te damos graças, através de Cristo, o nosso Salvador. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor é por nós e em nossas vidas. E obrigado, meu Deus, pela vida dos teus filhos. Uma vez mais eu te agradeço pela vida de cada um. Abra as portas, supra as necessidades e nos ajude a passar por este momento, Senhor, com tranquilidade e confiança no Senhor. Em nome e para a glória do Senhor Jesus, nós te louvamos, meu Pai. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guie os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto de vocês, dele sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.